Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Se você ainda não me conhece, me chamo Jeremias Santos e hoje eu trago uma palavra para a sua meditação. E hoje a palavra que eu tenho para a sua meditação está no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, do verso 9 ao verso de número 10. Esse é mais um quadro, do Bom Dia com Deus, e eu tenho certeza que o Senhor tem edificado a sua vida através deste quadro, do nosso canal A Bíblia Responde Oficial. Se você não é inscrito no canal, eu quero que você se inscreva, ative o sino, deixe lá o sino lá ativado, para sempre você receber uma notificação quando um novo vídeo for publicado no canal. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 9 ao verso 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, achei na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como um som de trombeta. Esse é um texto bíblico que está registrado no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, conhecido como o livro das revelações ou um livro escatológico do Novo Testamento. Este livro, o escritor é João, mas o autor é o próprio Cristo. É por isso que a palavra que está registrada no livro do Apocalipse diz a João: tudo que vê, escreve. Então João era o escritor, mas o autor era Cristo. É interessante a gente olhar sobre essa questão que você não irá morrer na sua aprovação ou na prisão que você se encontra no momento, é porque Deus sempre está no controle de tudo. Às vezes, existem momentos ou caminhos que Deus ele nos leva que a gente parece, a gente pensa que será o nosso local de sepultamento, o local de nossa morte. Mas Deus, ele tem as suas estratégias. Por exemplo, no capítulo de número 14 do Êxodo, foi o momento que Deus, quando tira os filhos de Israel da terra do Egito, o povo já estava perante a porta do deserto, que era o deserto de Etã, capítulo de número 13, os últimos versículos do capítulo 13 do livro do Êxodo. Deus chama Moisés e de Moisés tira o povo do deserto de Etã, que era a porta do deserto, e retrocede o povo, leva para trás e conduz o povo para as regiões de Pieirote, entre Megdol e o mar, e acampa o povo na frente de Baal-Zefon, ou seja, aquele caminho era de fato considerado como um beco sem saída, porque Pieirote era as regiões de montanhas, Megdol era regiões de deserto, e Baal-Zefon, onde ficavam localizados os cananeus, os inimigos mortais de Israel. Mas de frente deles também tinha o mar vermelho, ou seja, era um beco sem saída. De forma que Deus disse para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó, e eles vão pensar: os filhos de Israel estão embaraçados no deserto, ou seja, estão perdidos, entraram em um beco sem saída. E eu serei glorificado em Faraó e serei glorificado no seu exército. Então, quando Faraó endurece o coração, pega o seu exército e vai ao encalço de Israel, pensando que de fato estava em um beco sem saída, Deus abriu caminhos aonde não existia. Por quê? Porque Deus é poderoso para controlar todas as coisas. Então, às vezes, Ele nos conduz para um beco sem saída e a gente, às vezes, pensa que lá será de fato a nossa morte, será de fato o nosso fim. Mas Deus, Ele conhece todos os caminhos. É por isso que o profeta disse que os seus caminhos é diante da tormenta e na tempestade. Os caminhos de Deus, ninguém consegue andar, mas com Ele todo mundo anda e consegue ficar seguro, porque Deus controla todas as coisas. Então João, que foi chamado desde o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18, João, quando recebeu a sua chamada, após Jesus iniciar seu ministério, ele encontra os seus primeiros seguidores no mar da Galileia, a saber que era Pedro e André, dois irmãos que estavam lavando as redes, e mais à frente, quando ele chamou Pedro e André, ele encontra também os dois filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, que estava costurando as redes com seu pai.
E da mesma forma que Jesus chamou Pedro e André, Jesus também chama agora João e Tiago, e eles abandonam o seu pai, abandonam o seu trabalho num momento e começam a seguir a Jesus, porque a promessa foi: vocês serão pescadores de homem. Só que este João, ele estava inserido no círculo íntimo de Jesus, a qual era sempre Pedro, Tiago e João. De forma que João ganhou até um apelido do discípulo a quem o Senhor mais amava. Mas o Evangelho de João registra isso no capítulo de número 21, que após Jesus ressuscitar, Jesus aparecia, ele desaparecia perante os seus seguidores, e os discípulos tiveram a ideia de ir pescar. E eles trabalharam toda a noite e nada conseguiram pescar. Mas na beira da praia, pela manhã, eles frustrados, encontraram Jesus já com a fogueira acesa, um peixe sobre a brasa e um pão já assado na brasa. E Jesus começa um diálogo com Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E continua perguntando a Pedro cerca de 3 vezes, de forma que Pedro diz: tu sabe todas as coisas, E Jesus, ele profere para Pedro dizendo que quando ele era menino, alguém lhe vestia, e levava ele aonde ele desejaria ir. Mas quando ele chegar a ser ancião em um contexto espiritual, ser velho, ou seja, maduro, convertido espiritualmente falando, alguém iria lhe vestir, iria lhe incingir, iria levar Pedro onde Pedro não desejaria ir. E isso significava sobre a morte que Pedro deveria glorificar a Deus, conforme a tradução. Pegaram Pedro e levaram Pedro para ser crucificado, a qual ele mesmo desejou ser crucificado de cabeça para baixo, porque se achava indigno morrer semelhante ao seu Senhor. E Pedro foi martirizado por volta do ano 67 depois de Cristo, segundo uma data cronológica bíblica que não é exata. Mas todavia, Pedro agora recebe esta promessa que um dia alguém iria lhe levar para um local aonde ele não desejaria ir. E quando Jesus levanta Pedro dizendo: segue-me, Pedro olha para trás e, entendendo que aquela palavra que Jesus tinha proferido para ele significava sobre a sua morte, Pedro encontra João e diz: deste aqui o que será? Jesus disse para João: se eu quero que este viva até que veja a minha volta, Pedro, segue-me tu. E se repercutiu entre os discípulos que esse João não morreria. Só que Jesus disse que ele só vai morrer quando vê Jesus voltar. Olha só, então João, ele se transformou portador de uma promessa. Só que o imperador chamado Domiciano, ele aprisiona João após, segundo uma história na tradução da igreja cristã, ter lançado João em uma caldeira de óleo fervendo. E quando João não foi morto por conta do óleo, o queimado, não teve queimadura de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau, ele pretende isolar João na pior prisão do Império Romano na época, que era a ilha de Patmos. Uma ilha formada por pedras vulcânicas, uma ilha que não tinha água potável, que os prisioneiros era preso lá nesta ilha para quebrar pedras para fazer construção das estradas do Império Romano ou da cidade do Império Romano. Então João estava preso nesta ilha, uma ilha formada por pedras vulcânicas, como eu vos falei. Era uma ilha que ficava a cerca de 55 quilômetros da Ásia Menor. Então João foi exilado nesta ilha por ele ser pregador da palavra. É por isso que no verso 9 ele se apresenta dizendo: eu, João, que sou vosso companheiro no reino e na aflição e na paciência de Jesus Cristo, achei na ilha chamada Patmos pela palavra do Senhor e pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como som de trombeta que dizia: o que vê, escreve. Então João estava preso por ser pregador da palavra, mas só que ele era portador de uma promessa: eu vou morrer, mas antes de morrer eu vejo ele voltar. E foi aqui que a promessa realizada a João, ele viu aquele que era semelhante ao Filho do Homem. E ele olha para sua cabeça, o cabelo era branco como a lã branca, e começa agora a descrever a imagem glorificada do Messias. Então isto nos mostra que no pior momento da vida de João, quando ele estava preso, exilado na pior prisão do Império Romano, ele tem a sua maior experiência da parte de Deus. O que eu quero lhe dizer é que no seu
pior momento, na sua pior provação, quando você acha que de fato não tem jeito, não tem saída, Deus te dará uma experiência muito contundente, uma experiência muito poderosa. Fique tranquilo, porque o local que você está sendo provado, o local que você está sendo preso, não será o local do seu sepultamento, mas será o local da sua maior experiência com Deus. Segundo a história, João foi solto da ilha de Patmos, de sua prisão, e ele morreu. Foi o único apóstolo que morreu de morte natural, liderando a igreja de Éfeso. Então isso mostra que o poder absoluto de Deus domina tudo, controla tudo, e Ele é dono de nossa vida. Que você possa guardar esta palavra no seu coração e compartilhar para todos os seus amigos, para que ele não possa perder mais um bom dia com Deus. Que o Senhor Cristo continue te abençoando. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário neste vídeo e também deixar o seu like para ajudar o nosso canal. Deus abençoe.